Olá pessoal, segundo ano A e B. Vamos então hoje continuar nosso tema em questão, que é o imperialismo do século XIX e sua relação com a Primeira Grande Guerra Mundial. O imperialismo do século XIX, vocês já entenderam, eu acho que muito bem, foi a disputa das potências europeias, né, sobre a África e sobre a Ásia. Essas potências disputavam territórios para vender seus produtos industrializados e comprar matéria-prima. A disputa dessas potências europeias levou o mundo à Primeira Grande Guerra Mundial. Então aí está a causa da Primeira Grande Guerra Mundial. A gente usa o termo imperialismo do século XIX ou neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Para diferenciar do século XVI, em que a Europa também colonizou, mas colonizou a América. Agora a Europa está colonizando a África e a Ásia. É diferente, como nós vimos. O imperialismo do século XVI servia ao mercantilismo, à política mercantilista dos reis absolutistas da Europa. O neocolonialismo vai servir ao capitalismo industrial. Há uma diferença aí. Eu pedi que vocês pesquisassem aquela tabela e colassem no caderno de vocês, então isso está claro para nós. A Primeira Grande Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Antes de começar a guerra, teve um período que eu quero que vocês entendam, chamado de Paz Armada. O que foi isso, a Paz Armada? Não existia ainda a guerra, não acontecia a guerra, mas os países se preparavam para ela. Se preparavam, estimulados, motivados por uma ideologia que nós chamamos de nacionalismo. O que foi o nacionalismo? Foi a crença de que a guerra duraria no máximo 3 meses, porque a minha nação é superior. Ela em 3 meses resolve isso. Então, se você perguntasse na Alemanha, qual é a nação mais poderosa da Europa? O alemão diria, claro que a Alemanha. Se você perguntasse na França, eles diriam, claro que é a França a nação mais poderosa. E se fizesse essa pergunta na Inglaterra, você teria a mesma resposta. Então, o nacionalismo é exatamente esse patriotismo, né? Olha o termo, nacionalismo. A minha nação é a mais poderosa e, portanto, ela vai vencer. Eles acreditavam realmente que a guerra duraria 3, no máximo 4 meses. E a guerra vai durar 4 anos. 4 anos de destruição e de morte. Bem, essa disputa, como eu disse, né, por territórios sobre a África e sobre a Ásia, levou o mundo a se organizar em 2 grandes blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente formada pela Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Itália e Áustria. Esses 2 grandes blocos vão entrar em conflito, né, dando início aí, então, à Primeira Grande Guerra Mundial, que na verdade foi chamada de a Grande Guerra Mundial. Hoje nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, mas naquela época eles não sabiam que ainda iria acontecer o pior, né? Que iria acontecer a Segunda Guerra Mundial, que foi, na verdade, continuação da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esse tema, a Primeira Guerra Mundial, ele precisa ser entendido na sua causa, né? A causa é muito importante, e depois as consequências desse conflito. Nós vamos passar para vocês um vídeo do Castanhari sobre a Primeira Guerra Mundial, nós vamos assistir lá no Zoom, para vocês entenderem melhor. Eu vou interrompendo, eu vou explicando, e aí vai ficar bem mais fácil para a gente, tá bom? Durante a Primeira Guerra Mundial, aconteceram coisas que vão mudar o rumo da guerra, que foi a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Isso fez uma grande diferença. Por quê? A Rússia, quando saiu, ela estava dividida pela Revolução Comunista, a Revolução dos Bolcheviques. Os bolcheviques, nós vamos ver isso, tomaram o poder lá na Rússia, procuraram o Kaiser na Alemanha e falou: senhor Kaiser, essa guerra não tem nada a ver com a gente, essa guerra é uma guerra que pertence ao universo capitalista e nós implantamos um sistema lá que é o socialismo. E é o seguinte, ó, eu quero negociar a paz, vamos parar aqui? Então, simplesmente pararam a guerra, né? Assinaram o Tratado de Brest-Litovsk e aí encerrou o conflito entre Rússia e Alemanha. A Alemanha vai então,
Olha que coisa interessante. A Alemanha, que lutava em duas frentes, na frente leste e na frente oeste, a Alemanha vai pegar toda a sua máquina de guerra, né? 400 mil soldados, tanques, metralhadoras, e a Alemanha vai então deslocar, né? Ela vai deslocar toda a sua potência, toda a sua potência bélica para uma só frente, ou seja, para a frente oeste. A França e a Inglaterra, então, estavam quase de joelhos quando os Estados Unidos resolveram entrar. E aí você já entendeu por quê. Os Estados Unidos, eles estavam apoiando a Entente, então eles investiram muito dinheiro na Entente. Eles investiram muito dinheiro nessa guerra. E se a França e a Inglaterra perdessem a guerra, de quem os Estados Unidos iriam receber esse dinheiro, esse investimento? Da Alemanha? Não. Então os Estados Unidos entraram para salvar os seus investimentos, em 1917. Né? Então olha só, em 1917 acontece a Revolução Bolchevique, a Revolução na Rússia, os comunistas tomam o poder com o lema pão, paz e terra. Né? Paz significa que, olha, se vocês nos derem o poder, nós vamos tirar a Rússia dessa guerra. Essa guerra vai acabar agora. Né? E aí, os Estados Unidos, preocupados com o poderio da Alemanha, eles entram porque eles sabiam que se a Alemanha vencesse, eles teriam um inimigo muito sério no mundo. E eles não queriam isso. De maneira, então, que eles entram na guerra e decidem a guerra assim que entraram no ano 1917. No ano seguinte, em 1918, a guerra termina, acaba, para a alegria, né, de todos os povos, depois de tanto sofrimento, de tanta carnificina, de tantas mortes, pessoas mutiladas, né, estraçalhadas, doenças, enfim, foi muito, né, foi um sofrimento que não dá assim nem para descrever. Muito bem, terminada essa guerra, o mundo agora está um pouco diferente, mas nós vamos entrar num período chamado período entre guerras, que vai de 1918 a 1919, quando então começa a Segunda Grande Guerra Mundial. Nesse período, conhecido como período entre guerras, nós temos alguns fatos históricos que relacionados, você vai entender, então se você aprender, nós vamos aprender isso, né? Eu vou ensinar isso a vocês, relacionar esses fatos para você entender por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, tá? 21 anos depois. Tudo bem? Eu estou falando do quê? Eu estou falando da queda da Bolsa de Nova York, por exemplo, tá? Ascensão do nazifascismo, isso tudo relacionado levou o mundo à Segunda Grande Guerra Mundial. Então é correto afirmar que a Segunda Guerra Mundial foi continuação da Primeira, uma vez que os motivos que levaram o mundo à Primeira Guerra não foram solucionados. E aí eles voltam a bater a porta de novo e o mundo então caminha para a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Vamos esperar então aí na quarta-feira o vídeo do Castanhari, que vocês vão poder assimilar muito mais esse conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu vou estar lá também com vocês, lá no Zoom, esperando vocês. Um forte abraço e até lá para a gente entender melhor sobre isso. Valeu, gente! Tudo de bom!